No Radar Vascaíno está de volta. Eu sou o Edinho RJ. E aí, tudo bem com você? Juntos novamente para falarmos aqui de Vasco. E caso seja sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro. A partir de R$ 2,99 você se torna membro e assim ajuda o canal a permanecer no ar. Você também tem a opção do Pix, no Radar Vascaíno, @gmail.com. No Radar Vascaíno, @gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, @no Radar Vascaíno e Twitter, @radar_Vascaíno. E o Carlos Osório fala sobre o interesse do Vasco na licitação do Maracanã. O Vasco reafirmou nesta semana a decisão de participar do processo de licitação do Maracanã. O presidente subjúdice Jorge Salgado esteve com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, buscando alguns esclarecimentos sobre o edital publicado na primeira semana de outubro. Participaram também da reunião técnicos da Secretaria de Estado da Casa Civil e o primeiro vice-geral do clube, Carlos Roberto Osório. O ponto que causou mais dúvidas quanto ao edital é o número mínimo de 70 jogos por temporada no Maracanã, tendo ainda a obrigatoriedade de 54 delas serem de competições de elite, como Brasileiro das séries A e B, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Osório afirmou que o clube concordou com os termos, tendo em vista a obrigatoriedade de ter, no mínimo, 2 clubes grandes no consórcio. O Vasco concorda, acha correto o Estado colocar o mínimo de 70 jogos no Maracanã, obrigando também a participação de pelo menos 2 clubes grandes no consórcio. O Vasco entende que é possível, e pelos esclarecimentos que a gente recebeu, qualquer combinação entre os 4 grandes clubes do Rio atendem à exigência do edital. Com essa regra, o Vasco fica confortável e acha correto, afirmou Osório, que destacou que os clubes serão protagonistas no novo processo licitatório. Se pode montar também um consórcio com 3 ou até mesmo com os 4 grandes clubes, essa possibilidade ampla de participação dos clubes, o Vasco vê de maneira positiva a intenção do governo de dar protagonismo aos clubes, diferentemente da primeira licitação, que tinha uma característica voltada para as empresas serem protagonistas. Osório explicou ainda que a obrigatoriedade de se realizar 70 jogos é apenas uma condição para participar da licitação. O dirigente afirmou que os clubes envolvidos no consórcio, no mínimo 2, preenchem esse requisito. Os 70 jogos são uma exigência de habilitação para participar da licitação, ou seja, tem que ter 2 clubes que tenham na sua carteira de direitos esportivos 70 jogos que correspondem ao Carioca, Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, que eles têm o direito de disputar. Isso não quer dizer que os clubes disputarão todos os seus jogos no Maracanã, porque o Maracanã pode receber jogos da seleção brasileira, de outros clubes que não estejam no consórcio. Os clubes que fazem parte do consórcio não necessariamente jogarão todos os jogos no Maracanã. Como o Vasco tem São Januário para mandar os seus jogos, havia dúvida sobre o futuro do estádio caso o Cruz Maltino seja um dos administradores do Maracanã. Osório foi taxativo quanto a isso e afirmou que todas as partes estão cientes de que o time vai jogar nos 2 estádios. O Vasco já informou ao Estado e aos outros clubes que não jogará todos os jogos no Maracanã. O Vasco vai fazer um mix entre Maracanã e São Januário. Não há definição de quantidade, podendo mudar de temporada para temporada. Aí eu pergunto uma coisa: o Vasco não ia fazer a tal reforma de São Januário, que essa gestão aí disse que iria fazer? Cadê? Bom, vamos lá. Sobre a audiência pública, o Carlos Roberto Osório garantiu a presença do Vasco na audiência pública que será realizada na próxima quarta-feira. Um dia antes, o clube vai enviar por escrito
todos os comentários, dúvidas, sugestões e solicitações em relação ao processo licitatório do Maracanã. O dirigente revelou que apenas alguns pontos precisam ser acertados. O Vasco tem algumas situações para alinhar, como valores de outorga. O clube entende que o edital pode ser aprimorado, mas a questão básica, que é a exigência mínima de jogos, o Vasco está de acordo. O Vasco entendeu, com os esclarecimentos que nós recebemos, que as exigências comportam qualquer combinação entre os 4 grandes e a gente acha que isso é o correto. Reafirmamos a nossa decisão de participar do processo licitatório. Quanto aos próximos passos, após a audiência pública na próxima quarta-feira sobre a licitação do Maracanã, o governo do estado estima que precisa de 30 a 45 dias para analisar todas as dúvidas e sugestões recebidas no encontro. Há também a necessidade de tempo para a Procuradoria-Geral do Estado e o Tribunal de Contas analisarem e aprovarem o edital. A partir disso, o Estado lançará o edital definitivo com todo o regramento do processo licitatório. A expectativa é que seja publicado em dezembro ou no início de janeiro. Neste período de 30 a 45 dias, o Vasco vai se movimentar para estreitar as relações com os clubes do Rio e empresas para a criação do consórcio. Osório revelou que essas conversas ainda estão em estágio inicial, mas vão se intensificar após a audiência pública. O próximo passo após o dia 27 é o estreitamento com os demais clubes do Rio de Janeiro e também com parceiros privados interessados na participação e investidores estratégicos. A gente imagina que temos uma audiência esclarecedora. As conversas estão no estágio preliminar porque estamos aguardando as regras definitivas do edital. A partir da audiência pública, as conversas vão se intensificar. O Vasco entende que o modelo ideal, se possível, tem que ter a participação dos 4 grandes clubes, tendo o mesmo entendimento. É o melhor para o futebol carioca, finalizou o dirigente. Aí eu pergunto para você, meu amigo, se você está de acordo com essa licitação e com esse interesse do Vasco em participar. Comenta aí. Você não acha que o Vasco tem problema demais para procurar mais um em ser um dos donos do Maracanã? Essa diretoria tem cacife para isso? O Vasco tem cacife para isso? Se ainda há pouco foram tentar fazer uma estátua e pediram para a torcida bancar, olha, é um caso a se pensar. Mas que a gente precisa jogar no Maracanã, eu até concordo. Mas tem que ver a que preço. E por falar em estátua, o Vasco nega que esteja planejando estátua para o Edmundo. Segundo o Twitter do jornalista Rafael Fernandes, do Diário do Rio, Vasco informa que não procede informações que dão conta de uma possível estátua para o ex-atacante Edmundo. De acordo com o clube, neste momento, o foco total neste quesito é a estátua em homenagem a Roberto Dinamite. Minha gente, aquilo ali daqui a pouco está virando, né, um museu, mas tudo bem. Bom, esses eram os assuntos que eu gostaria de abordar agora e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!